dois exemplos de como a gente calcular a soma dos ângulos internos de um polígono. Então, foi dada a questão. Determine a soma do ângulo interno e, em seguida, a medida de cada ângulo interno de um icoságono. Sabemos que o icoságono tem 20 lados. Logo, n é igual a 20. Por quê? N é igual ao número de lados. Logo, n é igual a 20. Então, vamos substituir na fórmula. SI, que é a soma dos ângulos internos, é igual, aí abre parênteses, n menos 2 vezes 180. Mas agora, aqui é a fórmula. Agora a gente vai substituir o valor de n. Quanto é que é n nessa questão? 20. Por quê? Porque é um icoságono e o icoságono tem 20 lados. Então, soma dos ângulos internos é igual a 20 menos 2 vezes 180, certo? Aí eu tenho, soma dos ângulos internos é igual a 20 menos 2 dá 18 vezes 180. Aí eu multiplico 18 vezes 180, que dá 3.240 graus. Isso daí é a soma dos ângulos internos. Então, a soma de todos os ângulos internos dentro de um icoságono dá 3.240. Mas como é que eu vou saber quanto é que mede cada ângulo? Simples, eu vou pegar a soma dos ângulos internos e dividir pela quantidade de lados. Finjam que aqui tem uma divisão porque não consigo colocar. Então, 3.240 dividido por 20, porque 20 é o número de lados, a gente tem que colocar dividir pela quantidade de lados que tem uma figura. Então, 3.240 dividido por 20, que é o número de lados que tem o icoságono, dá 162 graus. Então, cada ângulo do icoságono tem 162 graus, certo? O segundo exemplo, a soma dos ângulos internos de um polígono regular é 720. Determine o polígono. Aí o seguinte, ele aqui não deu a quantidade de lados, mas ele me disse que a soma dos ângulos internos é 720. Como é que eu faço para descobrir? Simples. Eu vou pegar a fórmula da soma dos ângulos internos, que é essa daqui, e onde tiver a soma dos ângulos internos, que é o valor que eu quero, ele já me deu, ó. Ele já me deu, então eu já coloco ele aqui. O que é que eu preciso descobrir? O n, porque é o n que eu não tenho. É o n que ele quer saber. Quantos lados tem essa figura? Então eu tenho 720 é igual a n menos 2 vezes 180. Professora, por que esse 720 está aqui? Porque foi o que ele deu. A soma dos ângulos internos é 720. E na fórmula está dizendo que aqui, essa parte que fica a soma dos ângulos internos. Então, ele está aqui. Que é igual a n menos 2 vezes 180, certo? Aí aqui, ó, um parênteses e uma multiplicação. Multiplicação, a gente faz a distributividade. Então, vamos multiplicar 180 vezes n e 180 vezes menos 2. 180 vezes n, 180n. 180 vezes menos 2, menos 360. Certo? Aí lembra daquela situação, né? Letra de um lado, número do outro. Mudou de lado, troca o sinal. Aí aqui eu coloquei 180 é igual a 720 mais, mudei o sinal, 360 graus. Certo? A soma de 720 mais 360 dá 1080. Aí quem está multiplicando passa dividindo. 1080 dividido por 180 dá 6. Significa que o polígono que tem a soma dos ângulos internos igual a 720 é um polígono que possui 6 lados. Quem é esse polígono que possui 6 lados? É o hexágono, certo? Vamos para o próximo. Aqui a gente tem a soma dos ângulos externos. Só um momento. Pausa já. Soma dos ângulos externos de um polígono. Então, a soma dos ângulos externos de um polígono. Como é que a gente faz para descobrir? Independente de qual seja o polígono, de quantos lados ele tenha, de quantos ângulos ele tenha, a soma dos ângulos externos dele sempre vai ser 360 graus. Então, todo polígono, todos os polígonos, a soma dos ângulos externos dele é 360 graus. Todos, certo? Aí agora eu quero saber quanto é que mede cada um deles, porque a soma de todos eles aqui dá 360 graus. Mas eu quero saber quanto é que mede cada umzinho desses daqui. Como é que eu faço? Eu pego a soma dos ângulos externos. Então a gente sabe que 360 graus é a soma de todos os ângulos, mas eu quero descobrir quem é cada um desses ângulos. O que é que eu faço? Eu vou pegar os 360 graus e vou dividir pela quantidade de lados que tem o polígono. Então, digamos que seja um triângulo.
pegar 360 graus, dividir por 3. Então, cada ângulo externo do triângulo tem 120 graus. Se for o quadrado, eu pego 360 graus e divido por 4, que é a quantidade de lados que tem o quadrado. Então, cada ângulo externo do quadrado terá 90 graus, certo? E isso vocês vão fazer com todos os polígonos, caso for pedido na questão. Beleza. Próximo assunto é diagonais dos polígonos. Como a gente viu, os polígonos possuem diagonais, que são encontros de dois vértices. Como é que eu faço para descobrir quantos diagonais tem uma figura? Existe uma fórmula também, onde D é o número de diagonais e N continua sendo o número de lados. E a gente vai ter o seguinte, D, número de diagonais, é igual ao número de lado vezes o número de lado menos 3 dividido por 2. Então a fórmula é essa, diagonal igual número de lados vezes número de lado menos 3 dividido por 2. Essa fórmula e a outra que eu falei, vocês não podem esquecer. Existem muitas questões que vocês só conseguem responder se vocês souberem essas fórmulas, certo? Então, perguntou quantas diagonais tem um polígono? Número de diagonais é igual ao número de lados vezes o número de lado menos 3 sobre 2. Eu botei um exemplo aqui. Então, determine o número de diagonais de um pentágono e represente-os graficamente. Eu já coloquei o desenho gráfico aqui, mas aí a gente vai calcular. Como é que a gente calcula? Sabendo que o pentágono possui 5 lados, assim n é igual a 5, porque n é igual ao número de lados. Então, vamos substituir na expressão que é do número de diagonais. Então, D é igual número de lado, número de diagonais é igual a n que é n, 5. Então, 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Quem é 5 menos 3? 2. Então, vai ser 5 vezes 2 dividido por 2. Logo, o número de diagonais de um pentágono é 5. Gente, todo polígono vai ter o número de diagonais igual ao número de lados? Não. Isso aqui foi uma exceção, aconteceu. Mas nem todos os polígonos, a maioria dos polígonos, na verdade, não possuem o número de lados iguais e números diagonais. Então, vocês precisam calcular e precisam saber dessa fórmula. Se vocês não souberem dessa fórmula, vocês não vão conseguir. Porque existem polígonos pequenos assim e a gente consegue fazer. Mas existem polígonos muito grandes. Por exemplo, o icoságono. A gente não ia conseguir fazer do icoságono de mão assim, né? Porque vocês uma hora ia se perder e não iam conseguir. Então, vocês precisam saber da fórmula. E essa fórmula vocês conseguem responder e descobrir qualquer número o número de diagonais de qualquer polígono, certo? Então, até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam a ficha e respondam as questões do livro das páginas que foram passadas. Muito obrigada!